Meus amados, o quão você confia em Deus e o quão você confia em Cristo. E o nosso tema dessa manhã é confiança em Cristo. Confiança em Cristo. E o objetivo nosso com esse estudo é fortalecer a nossa confiança na suficiência de Cristo. E esse assunto é tão importante que ele fez parte dos 5 solas da Reforma Protestante. Somente Cristo, somente Deus, somente a graça, somente a palavra, somente a fé. E é interessante nós pensarmos sobre esse assunto, que já vem desde a Reforma, o retorno a esses pontos dos 5 solas, por exemplo, é que, hora ou outra, momentos ou circunstâncias, nós podemos não confiar mais em Cristo, mas ou ofuscar, melhor falando, essa confiança em Cristo. Ofuscar a confiança é quando nós colocamos ela pautada por outros fatores. Eu confio em Cristo desde que eu esteja bem. Eu confio em Cristo desde que tudo esteja conforme eu quero. Eu confio em Cristo desde que tais coisas ruins não venham sobre a minha vida. Mas veja cá, e vamos pensar um pouquinho. Nós estamos passando tempos fáceis ou tempos difíceis? Talvez para você seja muito fácil, mas eu creio que para a grande maioria não está tão fácil assim não, né? Nós estamos passando tempos difíceis. Estamos passando tempos difíceis. Mas em tempos difíceis, devemos não esmorecer, não enfraquecer-nos, mas nos fortalecermos cada dia mais na confiança plena, total do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma crise econômica iminente, uma crise moral, uma crise ética, uma crise espiritual na nosso tempo, não apenas no Brasil, mas no mundo. No entanto, que você vai ver o berço da Reforma Protestante, hoje praticamente quase que todos estão incrédulos, não confiando mais em Deus e não mais levantando a bandeira da Reforma Protestante, mas assumindo um sincretismo total. Universidades que foram berços de grandes teólogos entraram numa linha de espiritualidade, onde Deus está em todas as coisas. E esses dias atrás eu estava ouvindo o reverendo Davi Charles, que veio pregar aqui há um tempo atrás, que estava andando junto com o reverendo Roberto Brasileiro lá em uma das universidades, encontrou uma pessoa abraçada numa árvore, se conectando com a natureza, com Deus que está na natureza, abraçado numa árvore. Que história é essa? Que confiança é essa? Que Deus é esse? É um Deus que está em todas as coisas e é todas as coisas. Então Deus é árvore, Deus é flor, Deus é púlpito, Deus é tablet, Deus é celular, Deus é natureza. E que olha só como isso vai enraigando com os pequenos braços na nossa geração e nosso tempo. Nós falamos assim, a mãe natureza. Que mãe natureza é essa? Onde a gente viu na Bíblia que tem mãe natureza? Não tem mãe natureza. Porque natureza não é mãe, não é pai.
A natureza é uma criação divina. É obra do Criador. Não é uma pessoa. Não tem sabedoria. A mãe natureza é sábia, é inteligente. Isso não é bíblico. Pelo contrário, isso é anti-bíblico. Vai contra as Escrituras. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Podemos dizer que existe um pai da natureza, né? Que gerou a natureza, que criou a natureza, mas que não é a natureza. Mas que a natureza mostra a sua glória, mostra o seu poder, mostra a sua majestade, mostra o poder e a ação do Senhor Jesus Cristo. Devemos sim confiar em Cristo, devemos olhar o Evangelho como o Evangelho daqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo. Qual é a identidade do cristão e o que é ser um verdadeiro cristão em tempos difíceis? Nós vivemos e temos uma tendência ao sincretismo, uma mistura de fé. Você já deve ter ouvido falar assim: todo caminho leva a Deus, toda fé é boa. Ou conversado com alguém que fala assim: eu vou em qualquer religião, desde que fale de Deus, eu vou lá. Calma aí. Então, calma aí. Quem crê em tudo, não crê em nada. Se você for chamar alguém para construir tua casa, você conversa com ele e fala assim: tá, mas você faz o quê? Não, eu faço tudo. Eu sou desde o engenheiro até o servente de pedreiro, eletricista, bombeiro, faço a parte de encanação, faço parte de tudo, telhado, tudo. Já sabe que ele não faz nada. Por quê? Porque os especialistas, eles fazem uma ou duas coisas apenas. Quem faz tudo, não faz nada. Não faz nada perfeito. Sempre vai ser um pouquinho de cada, meia boca de cada coisa. Mas o cristão, ele não pode ter um sincretismo. A sua fé é única. A sua fé é indivisível. A sua fé é centrada de forma correta e permanente no Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo onde o sincretismo está sendo colocado como algo verdadeiro e bom. Não podemos mais pensar ou pregar religião, porque todas as religiões têm o seu respeito, é verdade. Nós não pregamos os desrespeito às religiões, mas nós devemos pregar sim a religião, a fé verdadeira e única. Nós vivemos um tempo de um pragmatismo espiritual. O importante é o que funciona. Não importa se Deus quer ou não quer. O importante é que se funciona. E aí nós vemos igrejas que têm as paredes pretas, negras, pintado de preto, paredes pretas, teto preto, um som alto e um batidão lá dentro, tut, 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 com as músicas evangélicas. E aí eles falam assim: não, mas funciona com os jovens. Os jovens vão para essas igrejas e gostam e participam e estão envolvidos lá. Mas qual que é o nosso desejo? É satisfazer a Deus ou as pessoas? Nós não devemos ter uma igreja modista da moda, mas devemos ter uma igreja bíblica e centrada, não ao sincretismo, não ao pragmatismo espiritual, ao que funciona, o que causa efeito. Não. Nós não estamos aqui por causa dos homens, por causa das pessoas. Nós estamos aqui por causa de Cristo. E é Cristo que deve ser levantado e anunciado, principalmente em tempos difíceis. Mas vamos ver as consequências que isso traz. Somos levados a crer que a Bíblia não tem todas as respostas. Em nosso tempo, somos levados a crer e até, algumas vezes, até declarar que a Bíblia não tem todas as respostas. Mas essa não deve ser uma fala nossa. A sociedade quer impor isso a nós. No tempo moderno,
a Bíblia se tornou o quê? Um livro ultrapassado, um livro de caretas. Ouvimos isso não faz muito tempo de alguns políticos atrás, que a Bíblia é um livro ultrapassado que deve ser extinto e extirpado da sociedade. Por quê? Porque a Bíblia não tem todas as respostas. Mas para que eu possa matar criancinhas do ventre da mamãe, eu tenho que tirar a Bíblia da mão das pessoas. Para que homens e mulheres tenham sua vida sexualizada desde criancinha, eu tenho que tirar a Bíblia da mão das pessoas mesmo. Porque é necessário tirar os valores fundamentais cristãos da vida do povo. E aí uma das questões é tirar a credibilidade da Bíblia. Tirar a funcionalidade dessa Bíblia da mão das pessoas. Somos levados a crer que a graça de Cristo não é suficiente. E o mundo quer pregar isso, que a graça de Cristo não é suficiente. Mas agora eu preciso das minhas boas obras para realizar, ou para ter sucesso, ou para obter sucesso. Mas sabemos e vemos pelas Escrituras que Cristo é suficiente. E a graça de Cristo é suficiente. Confundimos necessidade com desejos e deixamos de confiar em Deus como deveríamos. Quero trazer duas perguntas para nós pensarmos nessa manhã. Como viver nesse mundo? Com todo esse desenho colocado. O que buscamos nesse mundo? O que buscamos nesse tempo? E o que você tem encontrado tem sido suficiente para você? O que você tem encontrado tem sido suficiente para trazer respostas verdadeiras e não apenas passar ou dar uma anestesia, um anestésico na sua dor? As respostas dependem de onde temos colocado a nossa fé. Se temos colocado a nossa fé no mundo e nas coisas do mundo, vamos viver esses paradigmas que o mundo tem pregado, esses ensinamentos que o mundo tem ensinado como algo verdadeiro. Mas será que isso traz respostas para a gente de fato e de verdade? Será que isso é mostrar a nossa confiança e a suficiência de Cristo por completo? Quero chamar a tua atenção ao texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Segunda a carta de Paulo aos Coríntios 12, 7. Diz assim: e para que não me ensoberbece com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja de Corinto que o espinho que estava na carne dele é para que ele não viesse se ensoberbecer, se exaltar, ficar achando que ele é bom demais, mas que ele agora, esse espinho mostrava a sua fragilidade e a sua pequenez, para que isso servisse para mostrar para ele que ele precisa de Cristo. E eu quero chamar a nossa atenção, olhando a vida de José do Egito, para pensar sobre como temos confiado em Cristo, olhando a vida de José. Bom, quero chamar a tua atenção lá para o texto de Gênesis 37, versículos de 1 a 5. Eu vou ler os versículos ímpares e peço que a igreja leia os pares. Fala assim: habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. A igreja.
Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Teve José um sonho e o revelou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Tinha uma família com muitos filhos. Muitos filhos. Um chefe, um pai, chefe de um clã, podemos assim dizer, de um agrupamento, que não se limitava apenas aos seus filhos, tinham os seus servos, também os seus escravos, como na época era de costume. E desses filhos, tinha um deles que era amado pelo seu pai mais do que os outros. E é interessante aqui olhar que a história de José trabalha esse início para nós do enredo todo colocado para nós compreendermos aqui essa ação de Deus e como devemos confiar em Cristo. E o sonho de José foi algo simples. Os feixes do campo e os astros do céu se inclinavam perante ele. E está lá em Gênesis 37, 17 a 29. Eu vou pedir para o nosso irmão Valdemir, fique de pé, Valdemir, e leia para nós. Gênesis 37, 17 a 29. Está lá na tela também, se quiser. Até aí, irmão. Até aí, obrigado. Muito bem. O Rubens não deixou que José fosse morto. Com a intenção do quê? De devolver ele ao seu pai após o ocorrido. Mas Judá propõe que seja feito um lucro com a vida de José. É interessante que, se você for olhar aqui, mesmo Rubem com uma intenção boa de não deixar ceifar a vida e de entregar para o seu pai, o filho,
ou seu irmão, né? Ele não estava tão atento, né? Ou não sabendo qual era o plano de Deus. Porque o plano de Deus é que José fosse ao Egito. Hoje nós sabemos e lemos a história por completo. Mas quantas vezes no passar da história, no ponto da história, nós não sabemos no final dela, e falamos, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo? Por que eu estou sendo desprezado? Por que está acontecendo as coisas aqui? E Deus usa a vida de Judá para propor para que esse irmão fosse vendido e levado pelos mercadores. A confiança em Cristo. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar a confiança em Cristo olhando a questão do mal. A questão do mal é uma questão temporária e pontual. Como que eu olho as coisas que estão acontecendo comigo e com você? Como que você olha as coisas ruins que estão acontecendo com você? Ou como você olha as coisas ruins que acontecem com você ou com os seus? Você olha com o senso do não merecimento da coisa ruim? Ou você olha as coisas ruins que aconteceram e que acontecem com você como um plano maior do Senhor Deus? Imagina José, esse menino, ainda menino, né? Amado pelo seu pai, amado pela sua família. Ali, eu creio que José não foi sempre odiado pelos seus irmãos, mas em momento como esse que ele está passando, que ele conta o sonho para seus irmãos, e ele fala, os irmãos olham, o texto mesmo fala isso, que lá vem o sonhador, lá vem aquele que está se achando maior, se achando superior às questões, a nós e ao nosso pai. Lá vem ele. Vamos dar um jeito de resolver isso. Com certeza José passou por medo, dor, ódio, desconforto. Deve ter sido os sentimentos que José sentiu naquele momento. Se eu sair daqui eu vou contar para o meu pai, esses meus irmãos vão ver o que vai acontecer com eles, né? Eles vão ver, eu vou contar tudo para o meu pai, eu vou falar tudo que está acontecendo aqui, e eles vão se ver comigo. Por que que Deus permite coisas ruins virem na vida do crente? A nossa visão do bem e do mal é egoísta. A nossa visão do bem e do mal é olhando o meu bem. Porque eu não quero que venha o mal sobre os meus. Mas o mal, e todo o mal que você passou até hoje, eles foram fundamentais para você chegar aqui. A borboleta precisa ser uma larva, passar por um tempo de casulo e sofrer para romper o casulo, para se tornar uma grande borboleta. O mal, que nós achamos que é tão mal e ruim, com certeza não é totalmente ruim, porque ele permite que nós venhamos crescer e amadurecer. O que nós devemos romper com o mal é romper o egoísmo do mal, ou o não aceitar o plano maior de Deus sobre nossas vidas. Toda a ideia de que o bem é somente o que nos traz satisfação de prazer, conforto e saúde e reconhecimento deve ser abolido. Não, o bem é só bem se eu gosto, se me traz conforto, se me traz satisfação. Eu não gosto de passar por dores, por aflições, por momentos difíceis. Nós não somos masoquistas, é verdade, nós não devemos pensar num sentido masoquismo.
do mal por causa do mal mesmo, do prazer ao mal. Não, mas eu devo olhar o bem de Deus a despeito das dores que causam. Não só a mim, mas a sociedade. Porque o mal temporário serve para momentos diferentes lá na frente. As circunstâncias difíceis que nós passamos hoje, elas servem para nos fortalecer amanhã. Quero chamar a tua atenção ao texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é interessante aqui pensarmos que não é apenas as coisas boas. Pode deixar o texto lá. Não é apenas as coisas que eu gosto. Não é apenas as coisas que me trazem satisfação. Não é apenas as coisas que me trazem conforto, ou que me trazem saúde, ou que me trazem prazer. Mas ele fala que sabemos que todas as coisas cooperam. Há uma ação de cooperação também das coisas ruins que acontecem na nossa vida, para que isso venha a se somar e se somatizar, para que o amor de Deus venha permanecer em nossas vidas. Meus amados, para vir o verão precisa ter o outono, o inverno e a primavera. Para vir a bonança tem que ter a chuva. Para vir o dia tem que ter a noite. E é assim que a vida vai acontecendo. E é interessante, algumas vezes na vida, que nós queremos apenas estar voando como águias, lá em cima. Correr e não se cansar. E não se fadigar. Estar lá em cima. E uma teologia em nosso tempo tem pregado isso. Lembra um tempo atrás, um tempo de crise, que alguns colocaram nos carros: eu não tenho crise, eu tenho Cristo. Desculpa se você pode, não sei se você colocou isso no teu carro ou não, eu espero que não. Mas se você colocou, pensa um pouquinho mais. Mas será que a crise não vem para aqueles que têm Cristo também? Será que aqueles que têm Cristo não têm dor de dente? Não têm dor de ouvido? Não tem esporão, como eu estou passando? Tem, com certeza. Mas o que nós vamos fazer no momento onde as circunstâncias estão acontecendo sobre nós? Crer que todas essas coisas estão cooperando para o amor de Deus vir sobre nossas vidas, para que isso seja usado com o propósito de Deus. Deus tem um propósito, apesar dele não amar a dor e o sofrimento dos seus filhos, mas ele tem um propósito para todos os seus filhos. Como um pai e uma mãe que está ensinando o seu filho a andar, que permite que ele venha a cair por certos momentos, sabe que ele não vai proteger o seu filho constantemente, todos os dias, 24 horas por dia, e que sabe que o mal vai vir sobre ele, e que ele direciona para que ele possa entender que o mal vem sobre o seu filho, e que ele vai sofrer, e vai ter dor, e vai chorar, mas que ele pode levantar, chacoalhar a poeira e continuar a caminhada. Quantas vezes você já falou para o teu filho: caiu, filho, levanta, tira a sujeira e vai para cair de novo. Por quê? A vida é assim. Nós vamos ter momentos de dores e de alegrias, de dores e de alegria. E algumas vezes ainda dores, e depois alegria. Por quê? Porque nesse mundo vamos ter aflições. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Meus amados, no coração de Deus sempre existe o nosso bem. O propósito de Deus é o nosso bem. Por isso ele mandou Jesus para ser humilhado, rejeitado. E olha o mal na vida de Jesus.
cuspido, transpassado, rejeitado, coroado com uma coroa de espinho. O mal sobre a vida dele. Os nossos pecados sobre ele. O mal sobre Jesus. Para quê? Para que o bem ocorresse. A graça e a salvação através de Cristo Jesus. Agora queremos nós só o filé mignon? Só a picanha? Ou vamos pegar um pouquinho de nervo também? Ou vamos ter momentos difíceis também? Vamos ter. Vamos ter momentos difíceis. É dele o plano da salvação, é de Cristo o plano da salvação, é de Deus o plano da salvação. Gênesis 3,15 fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Existe aqui uma promessa de luta entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Existe uma promessa de luta. Não é vida fácil. Sim, pastor, mas está falando de Cristo, mas nós aqui somos cristãos. Ou não? Somos cristãos. Representamos Cristo sobre essa terra. Ah, mas o nível é muito alto, então se prepara, porque é isso daí. Somos chamados de cristãos, imitadores de Cristo. Então existe uma luta. Você vai estar pisando na cabeça da serpente e a serpente vai estar picando no teu pé. Agora, o que é mais mortal? A picada no pé ou a pisada na cabeça? Se for para minha escolha, eu quero pisar. Eu não quero ser pisado, não. Ah, mas o veneno mata. Mas nós temos um antídoto, que é Cristo. É o Salvador. É a paz. É o cuidado. Mas existe uma luta constante e permanente. O mal vai vir. E é uma promessa. Gênesis 50:20 fala assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Lá no final, a palavra de José para os seus irmãos foi essa: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem, para fazer como vedes agora, para que a vida fosse conservada. O mal proposto fazia parte do plano de Deus. Aí você pode estar pensando assim: pastor, mas Deus faz o mal? Tô sim. E quer ver só isso na Bíblia? O dilúvio foi algo bom ou foi Deus lançando o mal? As duas coisas. Bom para quem? Para a humanidade, que estipou o mal. Bom para Moisés, para Noé, para Noé e seus filhos e noras. E mal para quem? Para todo o resto. Todo o resto. Deus lançou o mal ou não lançou? Lançou o mal. Com o propósito do bem. Mas o mal, para todo o resto da humanidade, ocorreu. Ocorreu. Deus permite o mal? Permite. E Ele até faz por causa do bem, por causa do amor. E Ele faz. E Ele permite que coisas ruins aconteçam na minha e na sua vida, por causa do bem, do amor a Ele.
Ah, mas pastor, isso é uma visão muito ruim. É ruim para você que está achando que é ruim. Mas é a visão de Deus. É como Deus trabalha. É como Deus trabalha. É como Deus quer fazer a sua obra em nossas vidas. Deus não transforma o mal em bem, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e nada lhe sai do controle. Não é assim tipo, escapou alguma coisa aqui, o mal surgiu lá. Então eu vou lá e transformo o mal em bem. Eu uso uma varinha mágica, pim, 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 mal sai, vem bem. Não é assim. O que fugiu do plano de Deus até agora, sobre a face da terra? Ou Deus não é totalmente soberano assim, então? Ou Deus é limitado, pequenininho? Porque se nós cremos que alguma coisa está saindo do plano de Deus, que alguma coisa escapou dentro da ação divina, ou que existe um imprevisto na história, não. Imprevisto na história é quando você sai na rua, fura o pneu, estraga carro, isso é imprevisto. Mas Deus não tem isso. Deus não deixa nada escapar. E você vai ver o que acontece na história, no plano dele, no cuidado dele. Deus não precisa corrigir a história. Ele fez tudo certo. Deus não precisa mudar alguma coisa. Ele já trabalhou todas as coisas. A confiança em Cristo vem para mostrar e trabalhar o bem feito, o bem que Ele faz, o bem que Ele realiza, mesmo em lugares aonde parece que não vai sair coisa boa, mesmo em momentos difíceis da nossa caminhada, onde nós não cremos que coisas boas possam acontecer. Veja lá, Gênesis 39, versículos de 1 a 6. Eu vou ler os ímpares e a igreja dos pares. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos israelitas que o tinham levado para lá. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Maravilha, gente. Olha o que está acontecendo e o que aconteceu na vida de José. José poderia muito bem ter chegado na casa de Potifar e falado assim: é o seguinte, eu não sou dessa terra, eu não sou desse povo, eu não vim aqui porque eu quero, eu fui obrigado a vir para cá, e se você quiser fazer alguma coisa, faça você, porque eu não vou fazer. Tá certo? Eu não vou fazer, eu estou com depressão, eu estou com síndrome, eu estou com tanta coisa aqui, eu fui rejeitado, fui humilhado,
sou querido do meu pai, tenho uma túnica talar que era bonita, foi arrancada de mim, fui vendido por essas poucas moedas, eu tenho um valor muito maior do que essas moedas que foi paga por mim, e eu não quero nada disso. Mas ele fez isso? Não. O que ele fez? Ele começou a trabalhar, a fazer, a executar. Engoliu o choro, o sofrimento, a dor, e começou a trabalhar. E começou a fazer. E Deus começou a fazer o que na vida de José? Começou a prosperar através do seu trabalho. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem o seu direito mais do que suas obrigações. A pessoa vai para uma entrevista de trabalho e a primeira coisa que ele fala assim: quanto que eu vou ganhar? Qual é o salário? Qual é o benefício? Tem plano de saúde? Tem plano odontológico? Tem vale? Tem seguro? Tem vale transporte? Tem carro? Tem o quê? Vocês oferecem o quê de benefício e quanto de salário? Mais do que atividade, eu não estou falando que dinheiro não é importante, a gente paga as contas com dinheiro. Mas, meu irmão, antes de dinheiro, tem o plano de Deus para nossas vidas. Antes de dinheiro, nós temos o plano do Senhor. Somos chamados para um serviço, para uma obra. E José foi chamado para esse serviço, para essa obra na casa de Potifar, para realizar uma tarefa lá. E a tarefa lá não era prosperar, mas ir para a cadeia de lá. E era esse o plano de Deus na vida de José. Mas para isso acontecer, ele precisava decepcionar o seu Senhor de forma muito intensa, muito contundente. Não por causa da sua obra, mas por causa do que foi armado e articulado para ele naquele lugar. Mas antes disso, ele precisava conquistar a confiança de Potifar, a confiança dessa casa, para que a decepção fosse maior de Potifar. E existiu uma ação divina na vida de José para alcançar o trabalho, e Deus começou a abençoar a vida dele, prosperar a vida dele, a ponto de ele ser um mordomo da sua casa. E mordomo não é aquele que tem mordomia, que fica na boa, não, para aquele que serve a casa, aquele que cuida de todos os negócios. Mas hoje nós queremos a mordomia e não o mordomo. Queremos ser e ter mordomia. É aquele que é servido pelo mordomo, e não ser um mordomo. Aquele que faz, executa a obra. José não fica lamentando na situação que ele estava passando. Não fica pensando no salário, ou na sua casa, ou no lugar que estava. Eu vejo gente que quando muda de lugar, muda de cidade, muda de emprego, muda de igreja, fica sonhando com o emprego anterior, fica sonhando com a condição anterior. Pessoas que tinham recursos, depois não tem mais. Ele fica chorando o recurso que ele perdeu, a condição anterior, e não vive o dia dele, de hoje. Não, meu irmão. O mal veio. Aconteceu coisas ruins, aconteceram. Então, levanta a cabeça. Viva o mais contente possível hoje. Servindo a Deus da melhor forma possível hoje. E glorificando o nome do Senhor o mais possível nesse dia de hoje. Trabalhe fazendo o melhor. O Senhor prosperava a vida de José e tudo o que ele fazia, e isso testemunhava para Potifar. Veja só o versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Existia uma bênção de Deus na vida de José. E isso estava sendo testemunho, era testemunho na vida de Potifar. Faça o seu trabalho bem feito, com excelência, nas pequenas coisas, desde as pequenas coisas.
Não espere ter grandes coisas para fazer com excelência, mas faça com excelência desde as pequenas coisas. Porque se você não é fiel no pequeno, você vai ser fiel no muito? Não vai. E Jesus trabalha isso. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Agora, se nem no pouco você é fiel, imagina no muito você vai ser. Não vai ser. E a gente começa por onde? Por baixo. Tu vai chegar numa empresa, tu quer sentar lá na cadeira do gerente? Não, não é bem assim que as coisas acontecem. A grande maioria das vezes, você começa por onde? Por baixo. E vai trabalhando, e Deus vai abençoando, e Deus vai abençoando onde você coloca a mão, e você vai crescendo lá dentro. Faça o seu trabalho bem feito. Glorifique a Deus em tudo que você está fazendo. Coloque Deus no centro da sua vida. Entenda que o mal que ocorreu com você no passado serve para te fortalecer, para te guardar, e serve para um plano de Deus na sua vida, para que você possa crescer cada dia mais. E amadurecer na fé, no amor e no plano de Deus. Deus colocou José na casa de Potifar, como Deus te colocou no seu emprego, na sua atividade hoje, no lugar que você está hoje. É Deus que te colocou lá. Faça e sirva com alegria. O Salmos 4, versículo 5, fala assim: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ofereceis sacrifício de justiça. Hoje nós não queremos mais oferecer sacrifício. Nós queremos apenas nos desfrutar do sacrifício, que é diferente. Porque oferecer sacrifício é dar, é entregar. E receber sacrifício é pegar, é se alimentar. A sociedade hoje é uma sociedade consumista. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas Jesus ensina diferente, é melhor dar do que receber. Pede para andar uma milha, anda 2. Pede a capa, dá a túnica. Ame o teu inimigo. Percebe que Jesus está trabalhando diferente? A sociedade faz o senso de ter e obter. Mas no cristianismo, o senso é de abençoar, de ser uma bênção, de ser um canal de bênção, de fazer diferença. Mas o mal veio sobre mim, veio? Então, entenda que o mal faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus. Não entendo por completo, não entendo. Não entendo porque pessoas boas passam por câncer. Não entendo. Eu não entendo porque pessoas boas morrem. Não entendo. Pessoas crentes morrem. Essa semana eu recebi uma notícia, o reverendo Samuel Labanca, muito conhecido no Paraná, fez o casamento do meu sogro, da minha sogra, batizou a grande maioria dos meus cunhados, morreu. Não entendo porque pessoas morrem. Pessoas boas morrem. Mas eu sei que elas morrem. E que faz parte do plano de Deus. E elas desfrutam hoje do descanso. Assim como o nosso irmão reverendo Amândio está descansando com o Senhor. Mas também não entendo porque pessoas novas morrem. Por que uma adolescente de 16 anos morre? Como eu fiz o sepultamento de uma lá no Amazonas quando eu estava lá. Não entendo. Mas eu entendo que tudo faz parte do plano de Deus. E que as lutas e as provações desse mundo não podem ser comparadas com o que está por vir. Que existe algo maior e melhor lá na frente, nós sabemos, e sabemos sim. E vivemos sim nessa promessa. E nós devemos vencer a tentação de ceder às coisas ruins dessa época por causa das coisas ruins desse momento. E José entendeu esse processo quando ele é tentado a ceder ao mal e a viver o mal como algo bom. Sendo um rapaz bonito, que nem esse que vos fala, né? Sendo uma pessoa agradável, de boa aparência,
né? Foi assediado. Veja lá Gênesis 39, 7 a 16. Então fala assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deite comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, o meu senhor, e não sabe que o há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E olha só que interessante. Ele está fazendo um relato do que está acontecendo, do que o Senhor tinha colocado na mão dele, de que ele tinha, de tal forma, mandava igual o seu Senhor na casa dele, que o Senhor só tinha proibido tocar na mulher dele, certo? Então, ele tinha um lugar de privilégio, mesmo sendo escravo. Mas, contudo, ele fala assim: olha, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Ele fará contra o Senhor da terra dele lá, ou contra Deus? Ele fará contra Deus. Ele não falou assim: vai que o Senhor, teu marido, chega na hora que a gente está tendo relação sexual. Vai que algum dos escravos conta para o Senhor, para o teu marido, o que aconteceu, e aí ele vai cortar minha cabeça. Não! Ele fala, ele ia cometer esse pecado contra Deus. Ele não está com medo de ser descoberto, do senhor dele ficar, de Potifar, descobrir o que ocorreu. Não, mas ele está com medo e com desejo de não pecar contra Deus. É contra Deus que ele está ali colocando os princípios e valores que ele tem no seu coração. Vai eu pecar contra Deus? Será que eu posso fazer esse pecado contra Deus? Mas será que é essa atitude que a sociedade está tendo hoje e os evangelhos estão tendo hoje? Casais que saem da igreja e vão ter relação sexual, mesmo em namoro. Não dá nada não. Casais que não estão se importando, ou pessoas que estão se importando mais casar virgem. Porque o mundo está à volta e o mundo é assim mesmo. É só não engravidar. É só não engravidar e não pegar doenças. Pessoas que fazem tudo para enganar o outro, desde que não sejam pegos. Mas Deus está vendo. Contra Deus nada se esconde. E ele continua, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos lá de casa se achavam presentes. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando-a as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugiu para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa. Ele disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava,
deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou em casa. Qual que era o negócio favorável socialmente aqui para José? Socialmente, pela sociedade que estava sendo imposta para ele, era se deitar com a esposa de Potifar. Ia ter prazer, ia ter dinheiro, ia ter fama. Dinheiro, prazer e fama. Ou dinheiro, sexo e fama. O que o mundo procura hoje? Prazer, dinheiro e fama. Prazer, que é o sexo, o dinheiro e a fama. Estava o prato cheio para ele servido, o banquete completo. Mas ele não se aceitou tamanha maldade de pecar contra Deus. Deus permite que José seja preso injustamente e por mentira da mulher de Potifar. A tentação estava posta para ele. A tentação de perder a confiança em Deus. A tentação de perder o privilégio de ser encontrado, aprovado diante de Deus. Muitas das vezes as provações vão vir sobre nós. As lutas, os banquetes, o prazer, o dinheiro, a fama, que é a corrida da sociedade contemporânea, também hoje. E muitas vezes esses vão ser oferecidos para nós como algo e como uma solução. José vai para o Egito, ou ganha prestígio na casa de Potifar, ganha negócio, ganha confiança, e está tudo dando certo na vida dele. Para quê? Para dar errado. Aos olhos humanos. Por quê? Porque era o plano de Deus que ele saísse da casa de Potifar e fosse para a cadeia. Fosse para a masmorra, ficasse preso novamente. Tudo desmoronando aos nossos olhos. Mas no plano de Deus, estava tudo de acordo com o Senhor. É como um arquiteto que planeja uma montanha russa. A nossa vida é assim. Algumas vezes nós estamos indo lá em cima, algumas vezes descendo ladeira abaixo de uma velocidade terrível, que o estômago some. Mas algumas vezes nós estamos na bonança, no cuidado. Mas nunca deixaremos de estar sendo cuidado pelo Senhor. Mas lá da cadeia, José faz o bem, olhando e cuidando do lugar onde ele estava, sendo bênção, sendo instrumento do Senhor. E eu quero adiantar um pouquinho aqui para a gente terminar o nosso estudo dessa manhã. Mas olha só, a 2 Coríntios 4, 16 a 18. Pode me ler para nós, por favor? Amém. As coisas que nós vemos são o quê? Temporárias. O que é temporário? Que acaba. Tu fez uma carne muito gostosa, comprou lá uma picanha, ou ganhou uma picanha, né? Vai que, né? Eu quero a minha. E você preparou aquela picanha com muito apreço, dedicação, tempero. Aí você vai comer, ela está com aquele vermelhinho ali no meio, assim, aquele ponto, né, que você chega a dar água na boca, né?
Aí tu comeu. E depois? Acabou. Acabou. Teus 80 já foi, já. Comeu, acabou. Não tem mais. Vai ter que comprar outro. Isso é temporário. Os prazeres são temporários. Mas o que vale mais? É o que é temporário ou o que é eterno? Eterno. Agora, por que nós corremos mais atrás do temporário do que o eterno? Não é? Quantas horas nós gastamos para fazer a comida durante a semana? Quantas horas você gastou para se alimentar espiritualmente durante a semana? Percebe o quanto que é temporário, quanto que é eterno, e quanto nós gastamos de tempo no que é temporário, e quanto nós gastamos de tempo no que é eterno? No que é eterno deve estar e deve manter nossos pensamentos. José é preso, é levado ao lugar escuro, mas ele recebe agora a bênção e o cuidado de ter um novo momento na casa de Potifar, vai preso, vai humilhado, lá revela o sonho do padeiro, do copeiro, e esses recebem e cumprem o que acontece com eles, o que foi profetizado, o que foi revelado no sonho através da vida de José. E agora tudo está paralisado na vida dele. Ele espera 13 anos após revelar o sonho daquele que ia estar junto com o faraó. 13 anos. Eu não sei por que esse número tanto nos persegue, né? Mas olha, 13 anos está ali esperando um resultado. Até que seja lembrado, o faraó tem um sonho que não é revelado. E vai, e agora esse lembra, tem um homem lá, quando eu estava na cadeia, lá preso, um homem que me revelou o sonho, e eu fiquei de lembrar dele, lembrei dele agora. Mas era o plano de Deus que ocorresse isso naquele tempo, naquele momento. E o plano de Deus ocorreu naquela circunstância. Para quê? Para que cumprisse o que Deus queria na vida de José, porque era o tempo certo. Se não fosse esse tempo do sonho de Faraó, do tempo da miséria, para ter o tempo da fartura e o tempo da miséria, o plano não ia se cumprir. Precisou sim José passar esse tempo todo na cadeia, esperando o ocorrido, o tempo certo. Para quê? Para que depois fosse honrado e abençoado as pessoas à sua volta. Algumas vezes o mal vem sobre nós e para sobre nós, mas Deus tem um tempo. E trabalhe no seu tempo e na sua graça para nos abençoar e o mal servir como bênção às nossas vidas e ao que está à nossa volta também. Sejamos nós aqueles que trabalham com dedicação, sabendo que o mal pode vir sobre nós, mas que Cristo é superior a todo mal. Que a ação e o amor de Deus vem sobre nós, para que nós venhamos trabalhar com dedicação, assim como o Senhor trabalha até agora, como está lá em João 5,17. O meu Pai trabalha até agora e eu também. O trabalho não é algo mal, o trabalho é algo bom. Por quê? Porque nos mostra a grandeza do Senhor. E assim como o Senhor trabalha até agora. Para quê? Para fazer o bem em nossas vidas e em nossos corações. Confie no Senhor. Confie no amor de Deus e na graça do Senhor Jesus Cristo em sua vida hoje. Apesar do mal, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, apesar das tentações, apesar das ofertas que vão vir para nós, mas ame o bem, ame o Senhor Jesus Cristo e caminhe com o Senhor Jesus a todo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, encerrando o nosso momento de estudo dessa manhã. Ó Pai de amor, obrigado porque o Senhor é Deus presente e maravilhoso. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Pedimos, ó Pai, que a Tua graça venha aquecer o nosso coração nessa manhã. E que o amor de Deus, ó Pai, venha nos fortalecer a sermos instrumento e instrumentalidade do Senhor
para abençoar as vidas à nossa volta. Pedimos, ó Deus, perdão de todas as vezes que nós deixamos de confiar como deveríamos confiar. Deixamos de esperar como deveríamos esperar. Que a Tua graça, que o Teu favor venha encher nossos corações e que o Teu cuidado, Pai, seja sobre nós e sobre os nossos. Tem misericórdia, Pai, de nós. Renova, Pai, a fé, o amor e a esperança em nossos corações. Que tudo sirva para a glória do Teu nome, para a exaltação do Senhor. E que sejamos, ó Deus, servos conscientes do plano maior do Senhor, apesar das dores e sofrimentos que passamos nesse tempo. Tem misericórdia, Pai, de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos e um bom domingo, bom restante de domingo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.